Estamos começando mais um programa Ligado no Esporte pela TV Polo em Cubatão. Hoje eu trago aqui o Alex Tavares e o assunto hoje é futebol, né? E para quem não sabe, é filho do Maneco Tavares, né, Alex? Exatamente, sou filho do Maneco Tavares, que foi um personagem da nossa várzea de Cubatão, né? Foi presidente de alguns clubes de várzea, trabalhou na área da saúde, né? Foi diretor do Hospital de Cubatão. E estou à disposição para vocês, né? Apesar de a gente estar um pouquinho distante da cidade, depois que fechou o consultório, mas estou à disposição para tirar dúvida, para contar um pouco da história da saúde. Mas a família fez parte da história aqui da várzea? A família, né? Na verdade, minha família nunca saiu daqui, né? Sim. Meu filho joga aqui, eu sempre joguei para cá. Comecei no esporte com o América, no futsal, aqui em Cubatão. Passei por alguns clubes, depois fui para o Saldanha, disputei alguns campeonatos santistas, fui um campeão paulista. E assim, a várzea a gente sempre teve na veia, né? Pelo meu pai ser presidente do Bandeirantes, trabalhar no esporte. Como é que era? Você acompanhava o seu pai, o Maneco? Sim, desde criança, desde os 3, 4 anos. Eu tenho recordação assim de estar já no campo, já estar na beira do mangue, né? E a gente vendo jogos. E aí, claro, com 5, 6 anos a gente já estava incluído, né? Jogando também. Isso foi muito importante, né? Que o esporte a gente fala que forma cidadão, né? Sim. Na verdade, o esporte, mais do que aquela competição, do que isso tudo, é uma maneira de a gente interagir, de socializar. E eu acho que isso realmente faz falta nos dias de hoje, né? A gente percebe que a criançada está cada vez mais afastada do esporte, mais nos videogames. Está muito introspectiva, né? Eles são muito introspectivos. Essa parte social, essa socialização faz muita falta, né, para eles, né? Sim, só quem viveu, tipo, aquela época mesmo da molecada interagindo. Eu participei de algumas épocas assim na cidade de Cubatão muito boa, né? Eu falo que eu peguei meu pai jogando no Bandeirantes, tinha aquela rivalidade de Bandeirantes e Casqueiro dentro do próprio bairro. E aí depois eu vou jogar futsal, na época de Casqueirão, Campeonato Cubatense, que tinha Lenço Molhado, City House, né? Alguns outros clubes, né? Aimoré. E eu peguei o finalzinho dessa transição, o último Casqueirão que teve pelo Lenço Molhado, eu fui campeão pelo Lenço Molhado. E a gente percebeu, a gente sente falta disso, né? E a gente estava até falando com alguns amigos da antiga para a gente tentar fazer um revival disso, né? Para a gente estar jogando de novo, para a gente estar fazendo um campeonato de 40, 50 e movimentar a cidade no esporte. Acho que falta bastante isso ainda pra gente. Sim, falta. Aos poucos foi sendo deixado de lado, né? E quando a gente percebe, já está totalmente abandonado. Isso. A gente percebeu assim, por exemplo, claro que tem um pouco de a ver com a violência, né? A gente percebe que alguns campeonatos caíram por si por causa que muita briga, né? Muita rivalidade. Mas a gente deixou aquele lado gostoso da rivalidade, da brincadeira, de lado. A cidade de Cubatão, eu por si só, eu saí de casa praticamente com 15 anos para jogar no Cruzeiro, né? De 15 para 16 anos. E sempre teve grandes jogadores na cidade de Cubatão, né? Então, tanto da categoria amador como profissional, sempre participaram de grandes jogadores. Cubatão sempre foi um celeiro de craques. Então, todo lugar que a gente vai jogar, fala que é de Cubatão, do Casqueiro, de qualquer lugar da cidade. Então, o pessoal tem um respeito muito grande, né? Então, hoje, por exemplo, eu estou jogando um campeonato em Itanhaém, convite do Carioca, vereador Carioca. É um campeonato parentão. E a gente vê o respeito que as pessoas de lá têm por a gente aqui. Às vezes, o pessoal daqui não dá tanto valor. Então, a gente percebe que o esporte realmente precisa ser fomentado na cidade, né? Não só na questão de socialização, de segurança, mas na questão de promover saúde, né? De ter essa integralização das famílias de Cubatão. E é realmente muito importante. E afastar essa molecada da depressão, né? Que parece uma coisa que antigamente inimaginável. Ninguém falava disso, né? Antigamente, né? Eu tenho meu filho que joga desde os 6 anos futsal no Santos, né? Queria, inclusive, mandar um beijo para ele, para minha esposa. E saber que assim, as crianças hoje cada vez mais elas são dependentes da parte da internet, né, dos jogos online. E a gente tinha muito isso, né? A gente não tinha outra diversão na nossa época, não tinha outra diversão. A gente jogava bola ou a gente não fazia nada. Então a gente ficava na rua o dia todo, né? É isso aí. Então hoje eles têm muito, não sei se eles têm muita coisa para fazer, muita distração, muitas atividades e acabam esquecendo essa parte, né, esse desenvolvimento. Talvez hoje o problema do nosso futebol, dos outros esportes, seja esse, né? A gente está envolvido mais com a parte dos esportes interativos e não dessa socialização, de estar na rua, de ter esse tempo, né?
esse ócio produtivo, né? Quando a gente queria ver o nosso amigo, tinha que ir lá na casa dele. Exatamente. Para ver se ele estava em casa. Exatamente. Muitas vezes não estava, né? Eu fico imaginando hoje o meu filho tentando marcar um encontro como a gente fazia antes. Eu não sei como que a gente tinha jogo. A gente marcava um jogo 4 horas e estava todo mundo lá às 4 horas. Hoje eu acho impossível o pessoal dessa geração ter essa assertividade que a gente tinha, né? A gente sabia que acontecia e a gente não tinha outra forma de marcar. Eu lembro quando que eu saí de casa, a nossa maior briga era para ter 2 fichinhas para estar ligando fazer uma ligação interurbana, demorava 1 minuto e aí caía a ligação. Hoje eles fazem uma chamada de vídeo, falam com todo mundo, né? A comunicação hoje é instantânea. Instantânea. Em 2003, Marcos, eu fui para a China e eu me recordo muito bem que não tinha tido a Olimpíada em Pequim. E aí, para mim ligar para casa, eu tinha que fazer uma ligação, pedir uma telefonista para ligar para minha casa, para falar. Dava 1 minuto, caía a ligação. A hora que a conversa estava melhor, caía a ligação, eu só conseguia ligar no outro dia para falar. Mais 1 minuto. E era muito caro, era coisa assim de $15, $20. Hoje a gente tem essa comunicação mais fácil. Porém, a gente tem facilidade na comunicação, nas coisas acontecendo muito rápido e a gente perde muito no contato, né? Então a gente perde muito no contato pessoal. Isso acho que faz bastante falta. Sim, porque quando a gente era criança, o contato era um contato pleno ali. Pleno. Você tinha que estar junto com seu amigo, para conversar com seu amigo, para brincar com seu amigo. Eu, praticamente, todos os vizinhos do Jardim Casqueiro, eu tomei café. Ou eu almocei, ou eu jantei, ou dormi. Porque, na verdade, nossa vida era essa, né? A gente pedia eu lembro que para ligar, a gente tinha 2 vizinhos só que tinham telefone fixo, então tinha que pedir para ligação, pedir para falar na casa do vizinho. Então a gente tinha essa interação, acabava tendo essa interação. Claro que hoje as coisas facilitaram nesse sentido, né? Talvez não seja nem muito... Hoje não seja muito viável estar na casa dos outros, mas a gente tinha muito essa... Então eu me recordo também quando eu saí de casa pela primeira vez, a vizinhança toda chorou. Talvez hoje, se meu filho sair de casa, ninguém nem vai saber, né? Então tem um lado positivo e um lado negativo das coisas, né? As coisas mudaram muito rápido. Agora, a gente pegou essas mudanças, né? Sim. Você com 15 anos falou que foi para o Cruzeiro. Exatamente. Como é que foi essa transição para te descobrirem, para você ir para o Cruzeiro? Então, na verdade, eu fui para o Cruzeiro assim, eu jogava na Portuguesa de Esportes, só que eu não era federado. Um campeonato que tinha em Viena que chamava Taça Luciano do Vale, né? E eu tinha uma final de futsal. Eu tenho um problema de rinite, até hoje eu tenho. E eu fui no médico, o médico falou assim, pô, você tem problema de rinite? Eu falei, tenho. E tá me dificultando para jogar. Ele falou assim, meu, é sério, eu conheço um vice-presidente do Cruzeiro. Como é que ele faz para te ver jogar? Eu falei, vou jogar uma final no Rebouças, né? Na época, as finais de futsal era sempre no Rebouças. E meu time de futsal, via de regra, era muito bom da minha idade, né? A gente era campeão paulista, a gente tinha uma geração muito boa. E nesse dia, graças a Deus, eu fui muito bem. E acabou no jogo, ele foi procurar meu pai. Se eu poderia ter a oportunidade. Aí eu já saí, eu tinha idade juvenil. Na época eu já fui pro Expressinho. Na época tinha um Expressinho que era como se fosse um aspirante, né? Que fazia as preliminares. E eu peguei uma geração do Cruzeiro muito boa, né? Que tava Ronaldinho Fenômeno. E aí peguei Boiadeiro, Belete, então Renato Gaúcho. Eu peguei essa geração. E aí, graças a Deus, assim, eu cheguei na primeira com o Ronaldo Fenômeno. Chegou depois. Mas aí ganhamos todos os campeonatos de categoria de base, o senhor Enio Andrade, que Deus o tenha, subiu muito da nossa geração, então a gente acabou ficando 2 anos e meio no Cruzeiro, enfim, até vir para o Guarani e seguir a nossa carreira, né? E sua mãe deixou ir assim? Tranquilo? Não foi fácil, minha mãe, é até um tema legal de falar, porque minha mãe, ela sempre teve depressão muito forte, minha mãe faleceu tem 5, 6 anos, e eu lembro muito bem que o primeiro caso de depressão da minha mãe foi quando eu saí de casa. Porque eu sou filho único, né? Apesar de nunca... de não ter aquele cuidado todo, assim, porque ser filho único, mas na época, um filho único, como eu falei, os vizinhos se sensibilizaram, não tinha facilidade de ligar. Então, por exemplo, via minha mãe de 3 em 3 meses, 6 em 6 meses, e aí eu acho que ela sentiu muito. Então eu lembro do primeiro episódio de depressão da minha mãe, realmente forte, foi quando eu fui para o Cruzeiro. Minha mãe sempre participava, meu pai sempre estava junto, mas ela sentiu bastante. E aí, desde então, ela sofreu com esse problema. Então, assim, é uma coisa que, apesar de a gente correr atrás de um sonho da gente, né, mas é uma coisa que eu sempre me apego, porque eu lembro da primeira vez que saí de casa e os problemas de saúde dela vinham depois disso, né? Então, talvez ela não estava preparada para sair de casa, essa ausência, né? Um filho único, né, entre aspas, o queridinho da mamãe e do papai. Mas, assim, era uma coisa que eu tinha que passar, tinha que viver. Eu, graças a Deus, eu não tive essa projeção
que muita gente fala de dinheiro, tá? Mas eu sou um cara muito realizado no esporte. Eu consegui, graças a Deus, né, ter saído de casa com 15 anos e ter jogado até o último clube que foi o Oeste Itápolis, com 29. Conheci minha esposa quando eu jogava em Matão, né, na Matonense. Consegui também saber a hora de parar, saber que o meu corpo não estava correspondendo às minhas expectativas e estudar. Então, no meu último ano, eu peguei tudo que eu tinha ganho para fazer uma faculdade de fisioterapia. Eu fiz uma pós em administração hospitalar. Então, hoje eu estou há praticamente 13 anos à frente de um sindicato patronal na área da saúde, que isso me orgulha bastante, que é uma coisa que, uma bandeira que eu levanto. Tem uma administração hospitalar que hoje me dá uma visão muito, muito ampla de saúde e do impacto que isso causa na vida das pessoas. Então, assim, eu sei que eu fui até onde eu poderia ir. Claro que hoje, né, os jogadores se estendem demais, mas meu corpo já não respondia bem. Então, hoje eu consigo jogar, brincar, ser feliz, mas não sou um cara frustrado, né? Apesar de não ter ganho rios de dinheiro igual hoje os meninos ganham, né? Hoje é diferente, né? Hoje o menino da idade do meu filho, 16, 17 anos no Santos, ganha 20 mil, 30 mil reais, né? Não era a nossa realidade. A gente jogava ainda como amador no profissional e recebia a premiação, né? Então, fui assim, ganhar dinheiro de verdade em 2003. Eu tinha 24, 25 anos, assim. Mas isso não muda, né, nosso foco, o que a gente imagina de... Até porque o futebol, quando a pessoa joga, é muito mais que o dinheiro, né? O prazer, é muita realização. Então, assim, para mim foi tudo certo. O esporte, ele me proporcionou muita coisa boa, aprendi muita coisa, até por ser filho único, ter saído cedo de casa, conhecendo muita realidade. Então, a gente dá muito valor às outras coisas, pequenas coisas que não são as materiais, né? Isso me engrandece, me deixa orgulhoso. Consegui estudar, graças a Deus. A gente vê que muitos amigos da nossa profissão não tiveram essa oportunidade, não tiveram aquele estalo, talvez um suporte familiar ou da própria esposa de estar falando, né, eu devo muito isso à minha esposa, por exemplo, no momento eu falei assim, eu preciso estudar, não quero mais jogar, o que você acha? Ela falou, eu estou contigo. Então, eu estou contigo, eu lembro que eu fui trabalhar no hospital com serviço sem saber tirar uma xerox, né, até porque eu tinha saído de 14 para 15 anos jogando bola e parado com 29, eu não tinha trabalhado praticamente, né? Então eu entrei para trabalhar na área da saúde sem saber tirar xerox. Então assim, a gente precisava de um suporte, de um auxílio. E realmente assim, Deus foi muito bacana com a gente, com a minha família, com todos. E isso me deixa orgulhoso, me deixa realmente muito honrado, porque a gente consegue impactar a vida de muita gente com o nosso trabalho, com o nosso aprendizado que a gente aprendeu durante esses anos, né? O aprendizado, a experiência que a gente adquire na vida, que é legal, que quando a gente aprende de forma positiva, para passar para os mais jovens que vêm aí. Exatamente. Alex, a gente vai para o primeiro intervalo aqui, mas a gente volta que tem bastante coisa para a gente conversar ainda. Beleza. Não sai daí, fique ligado. Tchau. ABS Imóveis. Temos excelência no que fazemos para você realizar o melhor negócio. Nós temos a melhor solução para você alugar ou comprar um imóvel. ABS Imóveis. ABS Imóveis. Estamos de volta com o programa Ligado no Esporte, pela TV Polo em Cubatão. Continua aqui o bate-papo. E a gente estava falando de carreira, né? De você saber o tempo certo de parar. Eu acho que isso aí, o treinador também dessa molecadinha, dos jovens, né? Acho que faz parte esse ensinamento viria a fazer parte, né? Acho que é a doutrina da molecada, porque todo mundo sonha em ser um grande jogador, um Neymar, né? Mas nem todo mundo vai ser, né? Sim. Então a gente já sabe que vai afunilando. Apesar de ter grandes promessas no futebol aqui na nossa região, no Brasil como um todo, a gente sabe que vai funilando, o funil vai deixando, né, vai selecionando alguns. E acho que as pessoas têm que estar preparadas para o mundo, né? Sim. Primeiro, ser bons cidadãos, né? Cidadãos de bem, formar pessoas de bem que a gente precisa, capacitar elas para o lado profissional, que não seja futebol. E claro, os que são mais talentosos, um pouquinho mais de sorte, vai chegar, porque nem sempre o melhor chega, né? Sim. Tem muita coisa envolvida, não é só... tem a persistência, tem a disciplina, além do talento, claro, né? Mas a gente sabe que isso são fatores que a gente não consegue tomar conta, né, disso, né? E às vezes a pessoa até atinge o auge, mas não está preparado para administrar o que ganhou. Exatamente. Né? Parece que é besteira, mas lidar com dinheiro também é muito difícil. É muito fácil tu ganhar muito dinheiro e também se afundar em dívida, né? Então a gente não tem, infelizmente, nenhum clube do Brasil hoje prepara o jovem para esse tipo de situação, para a parte financeira, porque a gente tem muitos encargos, muitos impostos, né?
E a gente, quando começa a ganhar dinheiro, eu falo por mim, eu tenho muitos amigos que ganham bastante dinheiro e parou de jogar e hoje está numa situação difícil. Ganham muito mais dinheiro que eu, mas é uma situação difícil, só talvez por uma informação, talvez por falta de conhecimento. Porque não é só ganhar. Quando a gente está ganhando dinheiro, o que a gente faz com as pessoas? Ainda mais no futebol, a gente quer ajudar as pessoas. E depois, no final, que a gente para de jogar, a gente acaba precisando de ajuda. E aí é muito difícil, né? Mas, enfim, a vida, acho que como todo, independente da profissão, se é o futebol, se é outro esporte, a vida é assim, né? Independente da profissão. Então, acho que talvez em outros setores também aconteça a mesma coisa. Sim, esse deve ser um plano geral, né? Se a pessoa não estiver preparada para... a gente tem que estar preparado, porque normalmente o atleta, a gente fala de preparado porque normalmente o atleta ele vem de baixo, né? Sim. Não tem nada e conquista as coisas através do esporte. E muitas das vezes conquista rápido, às vezes não está preparado para isso tudo. Então, além de deslumbrar, né, em outros aspectos, em outros âmbitos, né, a parte financeira acaba impactando no futuro deles. E eu tenho bastante amigos que eu fico bem sentido porque o talento teve uma carreira incrível e hoje passa por dificuldade disso, por falta de conhecimento, né? Falta de esclarecimento, talvez falta de preparo. Eu acho que isso falta realmente. Educação financeira, não só nas escolas, mas para os atletas em si. Nas escolinhas, né? Acho que nas escolinhas já de base... Teria que ter falado, exatamente. Lá. Hoje eu percebo um trabalho de escolinha já melhor do que na minha época. Nossa época, os melhores jogadores acabam jogando, tinha muitos privilégios, né? Mas hoje não, hoje os jogadores de futebol, os atletas que começam, o pai tem que estar incentivando. Eu lembro que na minha época de futebol tinha um pai, 2 pais no máximo que acompanhavam. Meu pai sempre acompanhou, graças a Deus. Hoje não, hoje os pais acompanham, hoje os pais depositam essa esperança nos filhos, né, para ser jogador. Na minha época, pelo contrário, na minha época o jogador de futebol era como se fosse entre aspas, um vagabundo, um cara que não queria nada com nada, não queria trabalhar, né? Então poucos pais depositavam essa esperança nos filhos. Hoje não, hoje são mais. Porém, eu acho que também tem mais informação, né? Então, se souber aproveitar, claro, toda informação sendo bem aproveitada, tem mais êxito, né? Sim, e hoje com as redes sociais, né? Hoje a comunicação, como eu falei, é outra, é instantânea e você tem acesso ao mundo inteiro. Hoje explode, né? Hoje tem um lado positivo e negativo, né? Se faz uma coisa errada, né? Por exemplo, eu vou dar o exemplo antes do jogo do Neymar, ele cometeu um erro, ele assumiu, mas que provavelmente vai ser massacrado pela imprensa pelo erro. Mas também quando o cara faz uma coisa boa, também ele tem essa visualização ampla, né? Então, praticamente, para mim ir pro Cruzeiro, teve que o cara estar aqui em Santos, vendo eu jogar, para poder levar. Hoje, o menino manda um link e roda o mundo todo e o cara vê se adequa àquela característica, o estilo de jogo. Então, tem a facilidade, né? Mas eu ainda gosto do contato pessoal. Acho que o contato pessoal, esse contato próximo, tanto na área do esporte quanto na área comercial, é bem importante. Isso traz credibilidade, confiança, o olho no olho, ainda acho que é muito importante. Sim, para ver a personalidade da pessoa, a real personalidade da pessoa. Exatamente, né? É porque aquela história dos antigos, né? O olhar não mente, né? Então, quando a gente conhece a pessoa realmente em loco, a gente tem uma outra percepção, a gente tem um entendimento. E outra, quer queira que não, hoje tudo a gente pode ser editado, né? Então, eu posso estar aqui numa entrevista, pegar só as coisas boas e ser publicado. As coisas erradas que eu falei, que não fosse, né, politicamente correto, a gente ia editar. Né? No esporte é a mesma coisa. Então, tu pega um jogo de um menino, hoje, ele aparece 5 minutos, ele não tem um erro, ele só faz coisa boa. Mas nem sempre é assim, né? Então, a gente tem que entender característica, ver como é que ele funciona numa reação difícil. O temperamento dele, uma reação dele numa situação difícil, né? Então, a gente percebe hoje vários jogadores têm muito talento, mas quando eles se colocam à prova, numa pressão maior, eles atendem de maneira errônea. E tem outros que já não se atentam a isso, né? Conseguem lidar bem com essa pressão, com esse clima hostil que o futebol às vezes caracteriza e supera. Então ele é muito... Tem os dois lados da moeda nesse tudo, né? E agora, Alex, daquele tempo lá, aqui na cidade, seus 14 anos, você lembra do pessoal que jogava com você? Lembro bastante. É que eu sempre achei que o Batom, apesar de ter saído muito cedo, um grande celeiro de craques, né? Então, assim, antes da minha geração, eu tinha Axel, tinha o Fia, aqui que deslumbrava, teve o próprio Pita, né? Que foi meu empresário durante algum tempo. E aí depois, aí veio a minha geração, veio outras gerações, né? Já tinha alguns meninos, né, do futsal, né? Japão,
Robertinho, Wanderson, já tinha uma pessoa que a gente já tinha um carinho, já via que eles eram diferentes, né? Mas assim, depois a gente, né, mais novo, ainda veio o Adiel, tem uma geração muito boa, né? Eu sou suspeito para falar, tem alguns meninos assim, que eu falo assim, que realmente são, entre aspas, injustiçados pela imprensa, porque tinham um talento muito maior do que transpareceram para a mídia, né? Mas assim, da minha época, em Santos, né, teve outros jogadores que deram muito certo. Eu, graças a Deus, eu tive uma carreira que eu acabei lidando com grandes jogadores, apesar de ser muito novo. Então eu peguei o Cruzeiro com o Ronaldo, Renato Gaúcho, Dida, Nonato, Roberto Gaúcho, Boiadeiro. Aí eu fui pro Guarani, tinha Djalminha, o seu Pepe era meu treinador, né? Então eu peguei Djalminha, Amoroso, Luizão. Então eu convivi com grandes jogadores, né? Eu encerrei minha carreira no Oeste de Itápolis. Mas assim, durante toda essa caminhada, a gente percebeu que muitos jogadores muito talentosos não teve o alcance que a mídia deu para alguns outros que não eram tão expressivos, né, quanto isso. Mas a gente sabe que futebol eram oportunidades, como qualquer carreira, qualquer trabalho. Mas assim, aqui em Cubatão, por exemplo, teve grandes jogadores. Se eu falar de alguns nomes aqui, eu posso ser injusto de não lembrar alguns. Mas teve grandes personagens que poderiam dar muito certo, ganhar muito dinheiro, ter muita expressão e ter um impacto social e esportivo muito maior. E seu pai? Da época do seu pai? Meu pai, então, na época do meu pai, os jogadores eles se preocupavam mais com a várzea, né? Eles não tinham aquela fissura pro profissional, então eles tinham... os times da várzea que eram... Eles eram muito mais encorpados, então sim. Eu via a rivalidade, desde moleque eu saí com ele, então assim, eu tenho grandes jogadores da época dele que jogava no Bandeirantes, Piloto, Fatico, Locatelli, Pau Mané com Bicho, vários, meu tio Toca, o Clóvis, Elinho, sabe, assim, grandes jogadores, mas eles nunca tiveram essa ambição de ser jogadores profissionais. Assim, era um cara que tenho certeza que hoje, em qualquer grande time, estariam jogando, pela qualidade técnica, né? Mas eles não tinham essa ambição, né? Eles não tinham, realmente, essa geração do meu pai para trás, assim, não tinha, talvez, fosse uma geração muito mais técnica que as de hoje, né? Pouco menos física, mas poucos deles tinham essa ambição. A várzea para eles satisfazia, né? Esse glamour da várzea para eles era sensacional. Eles ganhar que o campeonato local para eles era o máximo. Eu tenho amigos do meu pai que falam de campeonatos cubatense, jogos pela seleção, com mais brilho no olho de jogador que foi campeão brasileiro. Então, assim, é absurdo, né? A gente faz, às vezes, churrasco, o cara fala de um jogo, eu joguei uns jogos regionais em Itu, foi assim, em Suzano, e o cara tem um orgulho muito maior de cara que foi campeão paulista, campeão brasileiro. Assim, é diferente. Era um outro momento, né? Sim. E aí a gente percebia que a comunidade também abraçava, né? Era outra coisa. Todo mundo acompanhando, todo mundo acompanhava. Os bailes, as histórias assim que as esposas conheciam os jogadores nos bailes, estão casando até hoje. Nos bailes da cidade, o antigo Soneca, aqui no Guimarães. Baile da Light, então, tu pega a família Moura. Eu joguei na Light agora, depois de parar de jogar com o pessoal da família Moura. Sensacional o clima, o carinho que eles têm um com o outro. É formidável, né? Então, assim, inclusive eu quero mandar um abraço para eles, né? Milinha, Pedrinho, Robinho. Um beijo para eles, porque, família sensacional. Eles fazem parte da história da várzea aqui, né? Uma história da várzea, história de Cubatão. Sim. Né? E assim... Parece uma coisa, né? Todos da mesma família e grandes jogadores, né? Exatamente. Talvez, acho que nenhum deles despontou no lado profissional, né? Foram jogar profissionalmente, mas na várzea, o nome que eles têm. Então, assim, eu tenho inúmeros, assim, no Casqueiro também tem um Fatico, Pio, né? Tem jogadores, assim, o próprio Edinho, Dica, assim, pessoa que a gente acompanhou, que realmente eram referências pra gente, né? E no profissional não vingaram, mas na várzea, sensacional, né? É verdade. Encheu os olhos, a gente ia pra ver eles jogar, né? Estrela, né? Estrela da várzea, Hoje a várzea tá voltando, né? Eu tô vendo pelo YouTube, em São Paulo principalmente, eles estão voltando com a várzea, né? Estão fazendo um lado meio que profissional da várzea. Tem dado certo, pegando alguns ex-jogadores, né? Que fizeram uma trajetória bacana no profissional e estão levando pra várzea pra dar aquela alavancada e tem dado certo. Tive alguns amigos aí que tem, inclusive aqui de Cubatão, que tem ido para São Paulo jogar e é um semi-profissional que
Vale a pena. Bem preparadinho, né? Vale a pena. E hoje você é fisioterapeuta? Hoje eu sou fisioterapeuta. Hoje eu estou quase há 13 anos na frente de um sindicato patronal, que é o Sindiosp, que é o maior sindicato patronal da América Latina. Hoje eu represento na Baixada hospitais, clínicas e laboratórios privados, na Baixada toda. Tenho muito orgulho disso, dessa bandeira que a gente levanta aqui. Agora assumi a região de Sorocaba, uma região nova para desbravar. A representante que estava lá foi trabalhar em Portugal e eu assumi. Tive meu consultório aqui por 9 anos, né, de fisioterapia. Na pandemia a gente acabou fechando e fazendo outras coisas, né, em paralelo. Mas, assim, é uma coisa que me orgulha bastante, porque a gente tem um conhecimento da saúde, levar condições. Às vezes eu não estou no setor público aqui, mas eu trago algumas situações bacanas para eles, e o que for bacana, algumas pessoas aqui do nosso setor acabam abraçando. Inclusive, eu tenho que dar os parabéns aqui ao nosso vereador Carioca, que está sempre envolvido na causa, né? Hoje mesmo a gente teve ele recebeu uma campanha de artérias saudáveis, que eu acho que uma coisa que pode vingar, tem acontecido aí no estado de São Paulo, e dá um impacto social muito grande, e trabalha com a prevenção, promoção. Tudo que a gente fala de promoção e prevenção na saúde, ela é muito mais barata, né? Sim. E tem impacto muito maior, porque a gente consegue identificar problemas que poderiam lá na frente ser... Eu estava falando para ele, as pessoas que recebem o exame, ele é indolor, ele é barato, ele é rápido. Quando não tem nada, fica muito feliz, porque não teve nada, então muda a vida da pessoa. E quando ela tem, ela consegue identificar antes. Então tudo que a gente identifica muito antes, esses problemas, então se pegar... Esse é um exame que identifica AVC, trombose, problemas cardíacos, problemas de amputação em 1 minuto. Então, tu identificando isso com antecedência, tu consegue trabalhar na causa, né? E sai muito mais barato para o município, tem um impacto social muito grande. Claro, além de transformar vidas, né, a saúde é isso, né? Trabalhar com inteligência na promoção e na prevenção, eu acho que é o caminho para todos o setor, Evita sobrecarregar. Exatamente, né? Isso é muito caro. Né? Se a gente pega um paciente com AVC hoje, que a gente não tem identificação, para fazer um exame, uma ultrassonografia, uma ressonância magnética, isso é muito caro, fora a fila de espera. Então, tu pega um exame barato, indolor, em 1 minuto tu tem esse diagnóstico, né? Tu não precisa fazer algumas coisas, assim, é formidável, né? Então, é uma coisa que realmente a cidade de Cubatão pode se mobilizar, né? Temos pessoas hoje no setor público com uma visão melhor do que a gente teve algum tempo atrás. Eu acho que a de Cubatão a gente começou a andar para frente. A saúde de Cubatão ela ficou muito tempo estagnada, infelizmente. Eu sou de Cubatão e, por exemplo, só para ter uma ideia, na pandemia eu conseguia dados de todos os hospitais da Baixada Santista. O único lugar que eu não tinha dados era do Hospital de Cubatão. E sendo de Cubatão, isso me causou muita frustração, mas hoje a gente vê que é diferente. Então a gente conseguiu melhorar, conseguiu avançar. Claro, tem muita coisa para acontecer, né? A gente tem uma cidade com uma renda per capita muito boa. Então talvez a gente não precisa passar por algumas situações que a gente passe hoje. Mas é gestão, conhecimento, avanço. E eu estou sempre à disposição. No que eu tiver conhecimento, o que eu puder ajudar, é isso que eu quero. Na vida, a gente não é nada, né? A gente está para ajudar as pessoas, usar o nosso conhecimento para poder ajudar o próximo. E essa é a minha missão. Eu estou sempre disposto a isso. Agradeço o convite de vocês, para a gente poder bater esse papo. Tudo que a gente fala de Cubatão, dos nossos antecessores, falar da história do meu pai, da história da minha família, me deixa muito feliz, porque... poucas pessoas reconhecem e, o que está acontecendo hoje tem muita coisa lá para trás, né? Então, claro, primeiramente Deus, mas assim, nossa família, nossos amigos, eles são parte de tudo isso, né? Alex, foi um prazer receber você aqui. Eu espero que seu pai venha aqui também, viu? Eu agradeço. Vou convencer ele. Ele já está mais devagarzinho, está mais querendo quietinho, está aposentado. Ele está mais preocupado em ficar com o neto, acompanhar o neto dele no futebol. Mas é isso, ele é um cara muito querido, assim, não posso expressar o que eu tenho de gratidão por ele em palavras, porque para mim é uma referência, né? Não só como amigo, como pai, mas como um cara da área da saúde também. E assim, um baita pai, neto, né, vô, e eu quero estar sempre aí podendo ajudar. E quando ele não puder, eu tomo o lugar dele, não tem problema. Mas eu vou estar seu velhinho. Tá bom? Tá bom, a gente vai ficando por aqui. Um abraço. Não sai daí, continue com a gente, fique ligado.